A paz do Senhor, eu sou Angélica Nogueira, vou iniciar a leitura do livro Pastoreando o Coração da Criança, de Ted Tripp, da editora Fiel. Introdução. Jennifer estava deixando de fazer sua lição de casa. A professora chamou os pais da menina para pedir-lhes ajuda. Eles não podiam ajudá-la. Apesar de seus 12 anos de idade, Jennifer não os obedecia. Ela não estava debaixo de sua autoridade. Seus pais esperavam que a escola fornecesse a orientação e a motivação que eles não estavam podendo oferecer à filha. Essa história é bastante comum. Na idade de 10 a 12 anos, muitos filhos já saíram de casa. Não estou me referindo aos trágicos casos dos garotos da Times Square, na cidade de Nova York, ou da Candelária, no Rio de Janeiro. Refiro-me a muitas crianças que, na idade de 10 a 12 anos, já deixaram efetivamente de considerar a mãe e o pai como uma autoridade ou um referencial para suas vidas. Nossa cultura perdeu seus recursos no que diz respeito à criação de filhos. Somos como um navio sem leme, sem rumo. Não temos senso de direção nem a capacidade de orientar a nós mesmos. Como isso aconteceu? Vários problemas convergiram a esta encruzilhada, uma época e cultura. Muitas pessoas têm filhos, mas não querem agir como pais. Nossa cultura os tem convencido de que precisam satisfazer a sua rede pessoal por realização. Em uma cultura de autoabsorção, os filhos são uma evidente desvantagem. Assim, os pais passam um tempo mínimo com os filhos. A noção de qualidade de tempo é mais atraente do que a antiga ideia de quantidade de tempo. Os pais de hoje são parte de uma geração que jogou fora a autoridade. Os protestos sociais e antiguerras dos anos 60 moldaram fortemente suas ideias. O movimento de protesto desafiou os corretos padrões morais e sociais e mudou a maneira de pensarmos sobre autoridade e direitos individuais. Como resultado, não é mais culturalmente aceitável que o pai seja o chefe do lar. A mãe não atende obedientemente ao que o pai diz, nem ao menos finge atendê-lo. O pai não tem mais respeito pelo patrão ou receio de ser despedido por capricho. Os chefes de ontem usam a autoridade para atingir seus alvos, e os de hoje usam abonos e incentivos. O que quero dizer com isto? Simplesmente que as crianças criadas neste clima não mais se assentam enfileiradas nas escolas, não mais costumam pedir licença para falar, não têm mais medo de responder mal aos seus pais, não aceitam o papel submisso na vida. Como isso afeta a criação de filhos? Os velhos métodos de criação não funcionam mais. Os velhos métodos de exercer autoridade são ineficazes e não conhecemos nenhum novo método que funcione. A igreja pediu emprestado ao mundo o velho método de criação, do tipo: obedeça, garoto, senão eu vou puxar a sua orelha. Isto parecia funcionar. As crianças pareciam obedecer, eram exteriormente submissas. Esses métodos não funcionam mais, visto que a nossa cultura não atende mais à autoridade como o que fazia há apenas uma geração. Lamentamos a decadência desse método de criar filhos, porque sentimos a falta de sua simplicidade. Receio, porém, que temos ignorado os meios e os objetivos antibíblicos nesse método. Hoje, os pais estão frustrados e confusos. Os filhos não reagem mais como deveriam e os pais não entendem o motivo. Muitos concluíram que a tarefa de ser pai é impossível. Alguns simplesmente desistem frustrados, outros tentam fazer funcionar métodos mais e mais antigos, exercendo autoridade em extremo. Enquanto isso, uma geração de crianças está se estragando. Nossa cultura evangélica está quase tão confusa quanto a sociedade em geral. Estamos perdendo os nossos filhos. Os pais de filhos pequenos vivem com temor mortal da adolescência. Os pais de adolescentes lembram a seus filhos continuamente que o dia deles chegará. Quando eu tinha 3 filhos adolescentes, as pessoas procuravam me consolar. Era de esperar que os problemas continuassem a crescer junto com os filhos. O propósito desse livro é afirmar que a situação não é sem esperança. Você pode criar os seus filhos com métodos santos neste final de século XX. Não precisa e, de fato, não deve se esquivar por concluir que a tarefa é impossível. A experiência pode lhe dizer que o fracasso é inevitável, porém, a experiência é um guia seguro. O único guia seguro é a Bíblia.
Ela é revelação de um Deus que tem conhecimento infinito, portanto, pode oferecer liberdade absoluta. Deus lhe deu uma revelação suficiente e completa. Ela apresenta um quadro exato e compreensível a respeito de filhos, pais, vida familiar, valores, treinamento, desenvolvimento e disciplina, tudo o que você precisa estar equipado, a fim de executar a tarefa de criar filhos. Os métodos de Deus não têm sido comprovados como inadequados, simplesmente não estão sendo experimentados. A Igreja espelha os problemas de nossa cultura porque na geração passada não estávamos realizando biblicamente a tarefa de criar filhos. Estávamos aplicando apenas o que funcionava. Infelizmente, ainda estamos tentando fazer a mesma coisa, embora devido à mudança em nossa cultura, isso não mais funcione. Deixe-me dar uma visão geral dos princípios bíblicos para a tarefa de criar filhos. Autoridade. Deus chama suas criaturas para viverem sob autoridade. Ele é a nossa autoridade e outorgou a autoridade às pessoas, dentro das instituições que estabeleceu: lar, igreja, Estado, negócios. Vocês não devem se envergonhar de serem autoridades de seus filhos. Vocês exercem autoridade como agentes de Deus. Não devem orientar seus filhos segundo seus próprios interesses e conveniências. Precisam orientá-los segundo os padrões de Deus, para o bem deles. Nossa cultura tende continuamente a assumir os extremos em autoridade, tendo um anti-autoritarismo excessivo, uma abordagem do tipo John Wayne, ou uma postura fraca. Deus os chama através da sua palavra e exemplo a exercerem uma autoridade verdadeiramente gentil. Deus os chama a exercerem autoridade, não a obrigarem seus filhos a fazerem o que vocês querem. Ele os chama a serem verdadeiros servos, ou seja, autoridade que entregam suas próprias vidas. O propósito de sua autoridade nas vidas de seus filhos não é mantê-los debaixo do seu poder, mas capacitá-los a serem pessoas autocontroladas que vivem livremente sob a autoridade de Deus. Jesus é o exemplo deste estilo de vida. Aquele que tem o comando, aquele que possui toda a autoridade, veio como um servo. Ele é o soberano que serve, também é o soberano, é o servo que governa. Ele exerce a autoridade soberana, que é gentil, autoridade exercida em favor de seus súditos, em João 13:3. Mesmo sabendo que o Pai colocava todas as coisas sob sua autoridade, Jesus tomou sua toalha e lavou os pés dos discípulos. Quando seu povo se submete à sua autoridade, é capacitado a viver livremente na liberdade do Evangelho. Como pais, vocês precisam exercer autoridade, precisam exigir a obediência de seus filhos, visto que eles são chamados por Deus a obedecerem e honrarem vocês. Precisam exercer autoridade de não como um cruel carrasco, mas como quem verdadeiramente os ama. Os pais, que são déspotas benevolentes, não veem seus filhos apressados em abandonar a casa. Os filhos raramente deixam um lar onde suas necessidades são atendidas. Quem gostaria de deixar um relacionamento onde se sentem amado e respeitado? Quem abandonaria os pais que o conhecem e entendem? Que filho fugiria de alguém que o compreende, entende a Deus e a seus métodos, entende o mundo e a sua maneira de funcionar, alguém que está comprometido em ajudá-lo e a ser bem-sucedido? Durante 25 anos de administração escolar, criação de filhos, trabalho pastoral e aconselhamento, observo que os filhos, em geral, não resistem à autoridade que é verdadeiramente gentil e altruísta. Pastoreando. Se a autoridade descreve de maneira mais correta o relacionamento entre pai e filho, a melhor descrição de atividades do pai em relação ao filho é pastorear. O pai é o guia do filho. Esse processo de pastorear ajuda a criança a entender a si mesma e ao mundo em que vive. O pai pastoreia o filho através das avaliações deste e de suas reações. Ele o pastoreia a fim de que entenda não apenas o que de suas ações, mas também o porquê. Como um pastor de seu filho, você quer ajudá-lo a entender a si mesmo como uma criatura feita por Deus e para ele. Você não pode mostrar-lhe estas coisas meramente pela instrução. Deve guiá-los no caminho da descoberta. Precisa pastorear seus pensamentos, ajudando-os a aprender
o discernimento e a sabedoria. Esse processo de pastorear é uma rica interação com o seu filho, mais rica do que simplesmente dizer-lhe o que fazer e pensar. Pastorear envolve investir em sua vida através de uma comunicação aberta e honesta, que expõe o significado e propósito da vida. Não é simplesmente direção, mas sim direção em que há autorrevelação e compartilhamento. Os valores e a vitalidade espiritual não são simplesmente ensinados, mas assimilados. Provérbios 13:20 diz: quem anda com o sábio será sábio. O objetivo de um pai sábio não é simplesmente discutir, mas demonstrar o frescor e a vitalidade de uma vida dedicada integralmente a Deus e sua família. Ser pai ou mãe é pastorear o coração dos filhos nos caminhos da sabedoria de Deus. A centralidade do Evangelho. As pessoas frequentemente perguntam se espero que os meus filhos se tornem crentes. Costumo responder que o Evangelho poderoso e atraente, ele atende de modo singular às necessidades de toda a humanidade. Portanto, espero que a palavra de Deus seja o poder de Deus para a salvação dos meus filhos. Essa expectativa fundamenta-se no poder do Evangelho e na sua adequação a necessidades humanas, não na aplicação de uma fórmula correta capaz de produzir filhos crentes. Foco central na criação dos filhos é o Evangelho. Você precisa direcionar não apenas o comportamento dos seus filhos, mas as atitudes de seus corações. Precisa mostrar não apenas o que, mas também o porquê de seus pecados e fracassos. Seus filhos necessitam desesperadamente entender não apenas o que fizeram exteriormente de errado, mas também por que o fizeram, que é o aspecto interior. É necessário ajudá-los a perceberem que a palavra de Deus trabalha de dentro para fora. Portanto, a criação de seus filhos, o objetivo não pode ser simplesmente ver crianças bem comportadas. Seus filhos devem também compreender por que pecam e como experimentam uma mudança interior. Às vezes, os pais dão aos filhos padrões abaixo dos padrões bíblicos. Pensam que seus filhos, por não serem cristãos, não podem de coração obedecer a Deus. Por exemplo, a Bíblia diz para fazer aqueles que nos maltratam. Mas quando os nossos filhos são empurrados no pátio da escola, os pais lhe orientam a ignorar o ocorrido. Ou pior, alguns pais orientam seus filhos a revidar como quando alguém os bate. Este conselho antibíblico afasta a criança da cruz. Não se precisa da graça de Deus para ignorar o opressor. Não se precisa da graça sobrenatural para lutar por nossos direitos, para fazer o bem ao opressor, orar por aqueles que os maltratam e confiar a vida ao justo juiz. Requer que uma criança veja a si mesma face a face com a pobreza de seu próprio espírito, a sua necessidade do poder transformador do Evangelho. A lei de Deus não é fácil para o homem natural. Seu padrão é elevado e não pode ser alcançado à parte de Deus e da sua graça sobrenatural que vem dele. A lei de Deus nos ensina a respeito das nossas necessidades da graça. Quando você deixa de expor o quadro divino, rouba de seus filhos a misericórdia do Evangelho. Internalizando o Evangelho. Em última análise, seus filhos devem internalizar a mensagem do Evangelho. Cada filho dentro de um lar cristão, em alguma ocasião, examinará as reivindicações do Evangelho e decidirá se abraçará a verdade contida nele. Veja o processo desta forma. Ele conhecerá as declarações do Evangelho e decidirá tomá-las para si mesmo ou lançá-las fora. O pai e a mãe têm a oportunidade maravilhosa de ajudar seus filhos adolescentes a buscar com honestidade todas as respostas às suas perguntas de fé. A palavra de Deus é forte. A fé cristã pode suportar o incrustínio preciso e honesto. As pessoas não têm a obrigação de formular todas as perguntas, mas todos têm a obrigação de externar todas as suas próprias perguntas. Mutualidade como povo sob a autoridade de Deus. Recentemente tive uma conversa com meu filho. Ele falava sobre as coisas que Deus lhe estava ensinando. Compartilhou novas descobertas sobre si mesmo e o que essas descobertas significavam no seu conhecimento de Deus.
de formas que iam além das teorias. Enquanto conversávamos, parecia que eu falava não com meu filho, mas com outro homem. Não lhe dava instruções, compartilhávamos das boas experiências de conhecer a Deus. Gozei de um maravilhoso senso de mutualidade com esse homem, que antes fora um garoto a quem instruí e disciplinei e por quem lutei em oração. Obrigado, Deus. Então, encerramos a introdução do livro. Quero te convidar a fazer uma reflexão e a ver onde errou, onde possa estar errando, para que possamos educar nossas crianças da melhor maneira, a maneira de Deus. Obrigada e até o próximo áudio.